Hola, 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 bienvenido a un episodio más de la serie Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você é brasileiro e quer destravar o seu espanhol, aqui é o lugar certo, porque aqui nós usamos o método ABC, auditivo, visual e sinestésico. Para quem não me conhece, meu nome é Pamela, prazer. Eu sou brasileira e argentina por opção, ou seja, eu sou nativa tanto do espanhol como do português. E há muitos anos eu já estudo idiomas e ajudo brasileiros a falar espanhol. E sabe por que você deve assistir essa aula aqui? Porque quanto mais palavras do espanhol você conhecer, melhor você vai poder se comunicar no espanhol. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou, por meio de uma história, vou te mostrar novo vocabulário do espanhol, vou te ensinar sobre a pronúncia correta, os héteros e ainda vou fazer exercícios de fixação na memória, que são excelentes. E antes de começar, eu queria fazer um comentário rápido. Eu sei que tem muita gente que assiste as minhas aulas porque acha o espanhol uma língua muito bonita, muito romântica. E realmente é, né? Eu acho que todos nós concordamos com isso, né? Mas eu quero te lembrar que essa aula é uma aula séria com um conteúdo que eu considero denso. Conteúdo que se você não tiver com papel, caneta na mão, anotando, se você não estiver aqui de corpo e mente querendo aprender, você pode estar simplesmente perdendo o seu tempo, porque você vai provavelmente esquecer do que eu estou te ensinando aqui. Então a última coisa que eu quero fazer é que você perca o seu tempo. Então venha para essa aula com disposição de mente, de corpo, com o caderninho, porque a gente vai aprender muito nessa aula, tá bom? Vamos lá? Pronto para começar? Nos próximos minutos eu vou ativar em você a aprendizagem visual e auditiva. Visual porque eu vou estar mostrando aqui na tela, deixa eu mostrar aqui. Aqui do ladinho eu vou estar mostrando o texto da história. E enquanto eu mostro, eu também vou ler o texto em voz alta. Então, ao mesmo tempo que você vai usar a sua aprendizagem visual, você também vai usar a sua aprendizagem auditiva, porque você vai ouvir a minha voz lendo. Preparado? Pronto? Papel, caneta na mão? Pegou? Bueno, genial. Empezamos. A história de hoje se chama El zorro y la cigüeña. Al zorro le encantaban las bromas pesadas y quiso hacer una a su amiga cigüeña. Un día la invitó a cenar a su casa y la cigüeña aceptó con mucho agrado. La cigüeña se presentó a la hora acordada y, tras conversar un buen rato, se dirigieron al comedor. El zorro había preparado una deliciosa sopa, pero la sirvió en 2 platos muy llanos. La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. La cigüeña pronto se dio cuenta de la broma de mal gusto que le estaba haciendo el zorro. Sin embargo, disimuló su enojo. Al despedirse, dio las gracias al zorro, dejándole saber que estaba invitado a almorzar a su casa el día siguiente. El zorro se presentó a la casa de la cigüeña. Al entrar, sintió un olor exquisito que le hizo agua a la boca y lo llenó de emoción. Pero la emoción le duró poco, porque el guiso que había preparado la cigüeña le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. La cigüeña alcanzaba fácilmente el guiso con su pico, pero el zorro con su hocico ancho y corto. Pero no el zorro con su hocico ancho y corto. El zorro, muy avergonzado, se marchó con el rabo entre las patas. Moraleja: no hagas a los demás lo que não quieres que te hagan a ti. E essa foi a nossa história de hoje. Já lemos o texto em voz alta. Agora vamos revisar as palavras que estão destacadas no texto. Você percebeu que algumas palavras estão em verde e outras em um vermelho clarinho, né?
Nós vamos aprender com essas palavras agora. El zorro y la cigüeña. Claramente a tradução é a raposa e a cegonha. Você se deu conta pela imagem, né? Al zorro le encantaban las bromas pesadas. A raposa, ela adorava as piadas, as brincadeiras pesadas. Broma, no espanhol, nós podemos traduzir tanto para piada como para brincadeira. Também existem outras palavras que são parecidas. Por exemplo, a palavra chiste. Chiste é especificamente piada. É aquela piada que a gente conta. Já broma serve tanto para piada quanto para uma brincadeira. Por exemplo, sabe aquela brincadeira que o seu amigo vai sentar e você puxa a cadeira para trás e ele cai de bunda no chão? Então, isso é uma broma. E existem bromas leves, bromas, e existem bromas pesadas, que são brincadeiras mais pesadas que podem fazer com que a pessoa se sinta incômoda, porque é uma broma pesada, né? Uma brincadeira mais pesada, certo? E também existe a burla, que a gente vai ver aqui na frente do texto. E quiso hacer una a sua amiga la cigüeña. Então a raposa quis fazer a sua amiga cegonha uma broma, uma brincadeira. Um dia la invitou a cenar a sua casa. Aqui você está vendo a palavra cenar em vermelho. Por quê? Por que em vermelho? Porque a palavra cenar é o que nós chamamos de falso amigo, é um heterossemântico, um falso cognato. Pamela, eu vejo tanta gente falando sobre falso amigo, falso cognato. O que exatamente são esses falsos amigos? São palavras que são parecidas ou iguais entre o espanhol e o português, mas que elas têm um significado no português e outro significado no espanhol. Então, dá confusão, porque você, com essa cabecinha de brasileiro, escuta uma palavra que te é familiar, porque está no português, mas ela é usada de uma forma completamente diferente, né? Por isso, cena. Cena, quando você pensa na palavra cena, o que vem na sua cabeça? Ah, uma cena de teatro, uma cena de filme, né? Uma cena de alguma série, né? Mas cena em espanhol, na verdade, quer dizer janta. Janta. Percebeu? Então você, imagina, você não sabendo desse falso amigo, você vai lá num país onde se fala espanhol e você fala assim, quiero mi janta. Permiso, quiero mi janta. Janta, em espanhol, é calota. Percebe? Então são falsos amigos. Você se sente familiarizado, por isso que você chama ele de amigo, mas ele é falso, porque ele te engana. Tá? E a mesma coisa com a história da cena. Tá? Então, cenar é jantar. La cigüeña aceptou com muito agrado. A cegonha ela aceitou muito agradecida. La cigüeña se apresentou, cuidado que não é apresentou, é se apresentou a la hora acordada. Como assim? Quer dizer que a cegonha ela se apresentou quando ela acordou? Também está em vermelho, porque também é um falso amigo. Acordar. No português a gente pensa uma pessoa que acorda, que desperta, que abre os olhos, né? Só que em espanhol, acordar quer dizer chegar a um acordo. Então, a cegonha ela se apresentou na hora que elas tinham combinado, que a raposa e a cegonha tinham combinado. E tras conversar um buen rato, se dirigieron al comedor. Olha quantas palavras marcadas em vermelho aqui. E tras, você pode pensar que traz é na parte de trás, pero não. Tras a gente traduz como depois. Tras conversar e depois de conversar, você também pode usar aí, por exemplo, a palavra luego. E luego de conversar um buen rato, você percebe que fica estranho que entre um rato nessa história, né? Rato quer dizer um período de tempo, que pode ser curto, pode ser longo. É simplesmente um período de tempo. Neste caso, como nós vemos a palavra buen antes, quer dizer que foi um período de tempo meio longo. Um buen rato. Agora, se você ver ratito, aí sim é um tempinho curto, tá? Mas buen rato normalmente é um tempo maior, tá?
E Pamela, por que diz buen rato e não bueno rato? A gente sabe que existe a palavra bueno no espanhol, né? Porque a palavra bueno, ela se usa diferente da palavra buen, apesar de que elas tenham exatamente o mesmo significado. Ambas nós traduzimos por bom no português, ambas. Mas bueno nós usamos sempre que ela vem depois do verbo. Quando ela vem antes da palavra que ela vai modificar, no caso é a palavra rato, a gente tem que apocopar ela. Tem que fazer o quê, Pamela? Apocopar, que nome... É um nome muito estranho. Apocopar é uma forma que os gramáticos chamam de dizer pegar a palavra e comprimir ela, diminuir, apocopar. Não é só a palavra bueno que ela é apocopada, existem outras. Então, se você quer usar bueno, você vai colocar depois do verbo. Por exemplo, mi hermano es un hombre bueno. Hombre bueno. Então, o bueno ele vai depois. Hombre bueno. Mas eu posso dizer a mesma coisa com a palavra bueno. Mi hermano es un buen hombre. Mi hermano es un buen hombre. É a mesma coisa que mi hermano es un hombre bueno. É a posição do bueno. Se ela vem depois, você vai usar bueno. Se ela vem antes, você vai usar bueno. Ok? Então, um buen rato se dirigiram al comedor. Então, quer dizer que eles dirigiram, né? Eles pegaram o carro. Não, não é que eles dirigiram. Se dirigiram, eles se encaminharam al comedor. Pamela, o que é comedor? Comedor é a sala de jantar da casa da raposa. A sala de jantar, comedor. El zorro se havia preparado uma deliciosa sopa. A raposa tinha se preparado uma deliciosa sopa, pero la sirvió en 2 platos muy llanos. Pero quer dizer mas a serviu em dois pratos muito llanos, rasos. Eles eram rasos. A cegonha apenas somente pôde provar a sopa com a ponta do seu largo pico. Como assim largo pico? Largo está em vermelho também porque é um falso amigo. Largo quer dizer longo. Se você quer dizer largo do português, você vai usar... Deixa eu ver, cadê minha mão? Aqui, ó. Se você quer usar largo do português, você vai usar a palavra ancho. Agora, largo em espanhol é comprido ou longo, certo? Então, seu longo bico. Bico se diz pico. Pico. Nossa, eu fiz uma força nesse dizer pico. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. A raposa, entre risas. Risas quer dizer risadas. Burlonas, aí vem aquela palavra que eu te disse aqui em cima, que ela era semelhante com broma ou chiste. Burlar é zoar, caçoar, rir de alguém, burlar-se. Então ele estava com risadas, risadas de deboche, digamos, burlonas, de deboche. Ele estava debochando da cegonha. Se tomou toda a sopa, ele tomou toda a sopa e no final lambeu, que é sem B, se lamió e relamió e depois lambeu de novo o prato. Seguimos. A cegonha pronto, logo, inclusive tinha que estar marcada em vermelho essa palavra, pronto também é um falso amigo, porque a gente pensa em pronto, que é algo pronto, né? Mas pronto nós traduzimos por logo. Em pouco tempo, a cegonha se deu conta que era uma brincadeira de mau gosto, que ele estava fazendo o zorro, que a raposa estava fazendo. Sin embargo é um sinônimo de pero, tá? É uma forma mais formal de dizer mas, de dizer pero, ok? Mas, não obstante, ela dissimulou seu enojo. O que seria? Ela ficou enojada porque aquela sopa não era gostosa. Será que era por isso? Tá marcado em vermelho? É porque é falso amigo. Enojo quer dizer
dissimulou sua raiva, digamos, a sua braveza. Ela dissimulou aquele sentimento de... Não tem nada a ver com nojo, certo? Se você quer dizer que uma pessoa está enojada, você vai dizer que ela está asqueada. Estou asqueada de tanto comer dulce. Comi papa todos os dias desta semana. Estou asqueada. Não quero nem ver uma papa delante mío. Certo? Asqueada. Inclusive existe no português. Al despedirse, dio las gracias al zorro. Ao se despedir, ela agradeceu, deu graças, dejándole saber que estava invitado a almorzar a sua casa el día siguiente. E lhe fez saber à raposa que ela estava convidada. Isso aqui é uma mudança também que existe no espanhol. Quando nós usamos no português o verbo convidar alguém, no espanhol costumamos dizer invitar. Convidar, invitar. Então, a cegonha deixou a raposa saber que ela estava convidada a almoçar na sua casa no dia seguinte. A raposa se apresentou na casa da cegonha no dia seguinte. Ao entrar, ela sentiu um olor exquisito. Você pode ter uma expressão que ela sentiu um cheiro estranho, esquisito, né? Pero, essa palavra está marcada em rojo, porque exquisito quer dizer algo gostoso. O cheiro estava bom, ele não estava ruim. Por isso que depois a gente vê que ela começou a ter água na boca. Se le hizo água na boca. Y lo llenó de emoción al zorro, que sería a raposa. Pero la emoción le duró poco. Mas a emoção lhe durou pouco. ¿Por qué? O guisado, el guiso que había preparado la cigüeña, le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. Porque o guisado que a cegonha tinha preparado lhe foi servido em como se fosse um jarrão, seria? Como é que se diz? Jarro. Não é jarra. É um pote que pode ser de vidro, de cerâmica, que ele é alto. Ele vai falar aqui, ó. Um jarro muy largo, longo, comprido, e de cuello, ou seja, a boca do jarro, ele era fina, era estreita, de cuello estrecho. Por isso que não se deixe enganar aqui. Cuello também está marcado em vermelho porque é falso amigo. Não é coelho, mas sim o pescoço, a boca do jarro. La cigüeña alcançava facilmente el guiso com su pico. A cegonha ela alcançava facilmente ao guisado com o seu bico, mas não a raposa. Com o seu focinho, hocico, ancho. Ancho quer dizer largo. E corto, quer dizer curto. Então, enquanto la cigüeña tenía el pico largo y estrecho, el zorro tenía su hocico ancho y corto. El zorro, muy avergonzado, se marchó con el rabo entre las piernas. A raposa, muito envergonhada, ela foi embora, se marchou. Foi embora, com el rabo entre las patas. Moraleja, que quer dizer moral da história. No hagas a los demás lo que no quieres que no te hagan a ti. Então, não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Essa é a moral da história. Já lemos o texto, revisamos as palavras, vamos ver a parte da pronúncia agora. Como é que vai funcionar? A parte da pronúncia vai ser muito simples de fazer, mas eu preciso sim da sua disposição, certo? Por quê? Vai ser assim, ó. Eu vou ler uma frase e você vai repetir depois de mim em voz alta. Eu sei que algumas pessoas nessa hora, elas preferem só ficar me olhando, treinando a pronúncia mentalmente, mas faz toda a diferença que você fale em voz alta. Sabe por quê? Porque você precisa treinar o seu aparato fonológico para pronunciar o espanhol. Mas, Pamela, o que é aparato fonológico? Ou seja, você precisa treinar a parte da sua língua, os seus lábios, suas bochechas, os músculos do seu rosto. É como se você estivesse
É como se você estivesse fazendo atividade física, mas com o rosto em vez do corpo. Então, enquanto você treina, você vai estar ensinando para o seu cérebro o movimento de cada letra, de cada som do espanhol. Você vai fazer tanto isso que vai chegar num ponto em que isso vai estar tão colado na sua memória, no seu cérebro, que a sua pronúncia correta, ela vai sair de forma natural, sem esforço, sem ficar pensando. Isso se você praticar e treinar junto comigo e com frequência, não só hoje. Se possível, mais de uma vez por semana, tá? Então eu recomendo que, se você preferir, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes se sentem incomodadas porque não estão sozinhas, mas esse é o momento. Se você quiser ir para algum lugar da sua casa confortável, onde ninguém fica olhando para você, onde você pode fazer barulho, agora é a hora. Pode ir. Bien? ¿Empezamos? Vamos. El zorro y la cigüeña. Di. Al zorro le encantaban las bromas pesadas. Y quiso hacer una a su amiga la cigüeña. Un día la invitó a cenar a su casa. Y la cigüeña aceptó con mucho grado. La cigüeña se presentó a la hora acordada y tras conversar un buen rato se dirigieron al comedor. El zorro había preparado una deliciosa sopa. Aqui, cuidado, hein? Você vai ter a tentação de abrir essa letra O. Porque no português nós dizemos deliciosa. Deliciosa. Tá vendo esse O? Mas no espanhol, a letra O ela é sempre fechada. Por isso nós dizemos deliciosa. Delicio. O. Como se tivesse o acento circunflexo sobre essa letra O, tá? Então, deliciosa. E outro detalhe também é que a letra S, no português, às vezes essa letra ela adota o som da letra Z. Por exemplo, na palavra casa. A gente escreve casa com S, mas pronunciamos a letra Z. A palavra base. Base se escreve com S, mas nós pronunciamos o C. A letra S, no espanhol, ela sempre tem som de S. S, sempre. Então, você viu um S, você vai dizer som de S e não dizer, que nem a gente faz no português. Tá? Então, deliciosa. Zá não. Deliciosa. Essa dica aqui já, assim, ó, a grande maioria dos falantes, dos brasileiros que estudam o espanhol, pecam nessa letrinha aqui. Tá? Então, atenção com essa letra S, tá? Claro, existem exceções, tá? Sempre existem exceções. Continuamos. Eu vou ler, você repete. Pero la sirvió en 2 platos muy llanos. La cigüeña apenas pudo probar la sopa con la punta de su largo pico. El zorro, entre risas burlonas. Nossa, agora outra vez. Vamos lá. El zorro, entre risas burlonas, se tomó toda la sopa y al final se lamió y relamió el plato. Se lamió y relamió el plato. La cigüeña pronto se dio cuenta.
de la broma de mal gusto que le estaba haciendo el zorro. Sin embargo, disimuló su enojo. Enojo, aquí se hace ese son. Enojo. Dissimulou su enojo. Diga. Fechando a letra O de dissimulou, tá? Como eu te falei, a letra O ela é sempre fechada. Inclusive, quando ela tem um acento agudo na letra O. É instintivo para você brasileiro querer dizer dissimulou. Porque você tá vendo aí o acento agudo. Mas no espanhol você ainda assim tem que fechar, por mais que tenha acento, tá? Então, disimuló su enojo. Al despedirse, dio las gracias al zorro. Peraí, vamos até aqui de novo. Al despedirse, dio las gracias al zorro. Dejándole saber que estaba invitado a almorzar a su casa el día siguiente. Importante, a letra Z. Tudo bem, Pamela, eu sei que eu não tenho que fazer o som da letra Z pro S. E pro Z? E pra letra Z, eu tenho que fazer esse som? Almorzar? Esse som de Z que a gente usa no nosso Z, ele não existe no espanhol. Então, a letra Z no espanhol, sempre que você ver ela, você vai fazer o som de S. Então, almorzar. Almorzar. A su casa, al, bem pronunciado esse L, al, nada de transformar ele em U, al. E essa letra D aqui, você tem que ter cuidado para não dizer dia. Al dia siguiente. Al dia. Dia. A letra D no espanhol ela é sempre suave. Dia siguiente. Continuamos. El zorro se presentó en la casa de la cigüeña. Al entrar, sintió un olor exquisito que le hizo agua la boca. Y lo llenó de emoción. Pero la emoción le duró poco. De nuevo esa parte. Pero la emoción le duró poco. Porque el guiso que había preparado la cigüeña le fue servido en un jarro muy largo y de cuello estrecho. Aqui nós temos o dígrafo che. Dígrafo che é quando a letra C encontra a letra H e juntas elas fazem um som, que é o som ch, ch, ch. É o mesmo som da palavra tchau. Então, cuello estrecho. La cigüeña alcanzaba fácilmente el guiso con su pico. Pero no el zorro con su hocico ancho y corto. El zorro, muy avergonzado, e isso, som de S pro Z, muy avergonzado, e aqui nós vemos o che de novo, hein? Se marchó con el rabo entre las patas. Di. Moraleja, moral da história. Força nesse J, moraleja. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. De nuevo.
Genial, genial, genial. Ya leímos el texto en voz alta, revisamos las palabras, vimos la parte de la pronunciación de cada frase. Ahora vamos a la parte que a mim me gusta mais, que é a parte prática. É a parte de colocar a mão na massa. Agora nós vamos ativar em você a aprendizagem. A aprendizagem é um heterogenérico, às vezes eu duvido do gênero. A aprendizagem. Não, a aprendizagem. Nós vamos ativar em você a aprendizagem sinestésica, que é exatamente colocar a mão na massa, como eu digo. Colocar na prática aquilo que você aprendeu. E essa parte ela é importante, porque é na prática que nós fixamos o conhecimento, mas também é na prática que nós confirmamos se nós realmente aprendemos o que achamos que aprendemos. Porque muitas vezes a gente vê a explicação do professor lá na frente e diz: ah, isso é muito fácil. É muito fácil. Nossa! Aí quando a gente pega o exercício para fazer, quem disse que era fácil? De repente virou difícil? Ué! Então é para isso que serve. Ele vira difícil, mas ali na dificuldade eu te ajudo aqui e a gente faz juntos, certo? Então ficou difícil, mas você vai passar porque eu vou estar aqui te ajudando. Como é que vai funcionar? Nós vamos lidar com 2 níveis de dificuldade. Nível 1 de dificuldade vai ser mais fácil, porque você vai traduzir palavras do espanhol para o português. Você ainda vai estar na sua área, tá? Vamos lá? Traduz junto comigo? Eu pergunto, você me responde em voz alta. Vamos lá. Zorro. ¿Cuál es la traducción al portugués de la palabra zorro? Raposa. Bromas. Brincadeira. Brincadeira, brincadeiras, né? E tinha outras palavras, como é que era? Bromas. Eu disse também a palavra chiste, que é piada. E também tem a palavra burlar, né? Que é zombar, caçoar, rir de alguém, zombar, debochar. Cigüeñas. O que quer dizer cigüeñas? Cegonhas. Cegonhas. Aceptou, aceitou, aceitou. Cuidado, aceitou. Em espanhol pode ser mal entendido. Aceitou. Ele aceitou. Se você falar essa frase em espanhol, você na verdade está dizendo, ou parece que você está dizendo, que ele passou o azeite em alguma coisa. Azeitar, né? Lubrificar. Então, aceitou, aceitou. Coloca esse P, por mais que ele seja suave. Aceitou. Hora acordada. É a hora que a cegonha acordou, né? Não? A hora combinada, a hora que elas tinham chegado a um acordo. Trás, falso amigo, lembra? É atrás, né? Não é atrás, é depois. Que outra palavra que eu disse ali na história, que pode ser também sinônimo de trás? Depois? Después? Sim, também tem después, isso. Mas também a palavra luego. Luego é usado depois. Voy al súper y luego voy a volver a casa. Depois voltar para casa. Buen. Quer dizer bom. Isso aí. O que você tem que lembrar é a forma de usar. Buen vai antes e buena vai depois. Comedor. Estranho, né? Sala de estar? Não, sala de jantar. Llano, lembra que a raposa serviu 2 pratos llanos, ou platos playos, também se lhe pode dizer, que quer dizer raso, raso, 2 pratos rasos. Apenas pudo. Ela só pode. Ela somente, né? Os dois se aceitam no português. Punta, punta de alguma coisa. Isso, ponta, deduzível, ponta. Largo, lembra que o bico da cegonha era largo e estrecho. Era longo ou comprido. Opa!
E pico era isso, bico. Risas, lembra que a raposa entre risas? Risadas, isso, risadas. Burlona, vem do verbo burlar. Seria debochada, isso. Debochada é a melhor tradução. Lamiou, verbo lamer. Muito fácil. Lamber. Plato. Prato, fácil. Mal gusto. Isso. Mau gosto. Sin embargo. O que quer dizer sin embargo? É aquela outra forma de dizer pero. Outra forma de dizer mas. Né? Traz aquela ideia contrária. Enojo. Lembra que a cegonha ela conteve o seu enojo? E não é que ela estava enojada, ela estava com raiva. É raiva. Fúria. Fúria tem acento. Dio las gracias, que também dá para dizer agradeceu. Isso, eu já dei a resposta. Agradeceu. Deu as graças. Almoçar. Isso, fácil. Almoçar. Dia seguinte. Também é fácil. Dia seguinte. Olor exquisito. É um cheiro esquisito, né? Não, olor é cheiro delicioso. Hizo agua la boca. Peraí que tem acento. Fez água na boca. Emoção. Exato. Emoção. Muito fácil. Guiso. Guisado. Isso aí. Agora, cuello estrecho. El jarro tenía un cuello estrecho, ¿te acuerdas? Um pescoço. Como se fosse o pescoço, né, do jarro. Pescoço, que eu não tenho essa cedilha aqui. Estreito, pescoço estreito. Hocico ancho. Focinho, isso você entendeu, focinho. E ancho é largo, isso. Focinho largo. A pessoa que tem... Ele tinha o focinho que ele era largo, tá? Corto. Também era corto. O que quer dizer corto? Isso, curto. Avergonzado. Se diz? Envergonhado. Envergonhado, tá? Embaraçado não se diz, tá? Embaraçada é a pessoa grávida. E embaraçado não existe, porque as mulheres são as que se embarazam, não os homens. Se marchou. Ele foi. Foi pra onde? Foi pra padaria? Não, foi embora. Foi embora. Se marchou. Se marchou. Inclusive tem aquele meme, né? Moraleja. Moral da história. Isso aí. O que a gente fez até agora foi no seu campo de facilidade. Por quê? Porque nós estávamos do espanhol para o português. E o português você domina. Agora nós vamos aumentar a dificuldade para o nível 2 e vamos fazer exatamente ao contrário. Vamos do português para o espanhol. E aí é que fica difícil. Vamos ver? Você tem que prestar atenção não só na tradução da palavra, mas também na forma de escrever. Tá? Se você prestar atenção vai ser fácil. Se não prestou, aí vai ser um pouco mais difícil. Mas vai valer a pena. Porque se você fazer um pouco de esforço para lembrar, essa palavra ela vai ficar muito mais fixada na sua memória. Por isso que é importante que no seu estudo, na sua revisão, na sua prática, envolva gasto de energia, envolva esforço. Senão, não vai ter valor para você. A gente precisa se esforçar, tá? E, infelizmente, os melhores exercícios de fixação são exatamente os que nos exigem mais esforço. Vamos começar? Vamos lá. Raposa, como é que se diz? Começa com Z. Zorro. El zorro. Brincadeira ou piada. Tinha uma palavra ali, qual era? Bromatologia? Não, broma. E também tinha outras duas palavras, qual eram? Chiste, que é a piada, né? E a outra era uma burla.
Cegonha, se diz, você viu um montão de vezes, cigüeña. Aqui eu não tenho trema, tá? Mas aqui tem uma trema, que em espanhol seria diéresis. No português nós não usamos mais a trema, mas no espanhol ela permanece. Continua firme. Aceitou. Não pode dizer aceitou em espanhol, lembra, né? Tem uma letrinha a mais. Aceptou. Aceptou. Hora combinada. Hora acordada. La hora acordada. Depois, você pode traduzir de duas formas. Lembra quais são as duas que eu falei? Pode ser tras ou luego. Genial. Bom. Bueno ou buen? Os dois. Qual é a diferença entre buen e bueno? Você se lembra? Ah, se não se lembra, você vai ter que voltar para ver então o vídeo. Vamos lá. Sala de jantar. É uma só palavra. Comedor. Plano. Como é que se diz plano? Já que a gente viu plano no texto, gente? Não me lembro de ter visto plano. Ah, claro, não era um plano de planejar, mas era o plano do prato plano. Isso, foi mal, do raso. Isso, então. Tava certo. Eu estava errada, desculpa. Então, um prato plano ou raso. Como é que se fala isso em espanhol? Um prato, vamos colocar um prato que é plágio ou llano. Tem duas formas, prato plágio ou prato llano. Mal pôde. Ai. Ou só pôde, somente pôde. Isso aqui tá difícil, hein? Se você não respondeu, tá perdoado. Apenas pudo. Agora, se você adotar essa aí, apenas pude comer algo quando cheguei a casa, porque cheguei muito tarde, né? Mal pôde comer alguma coisa quando chegou em casa, porque porque estava atrasada para a reunião. Apenas pude comer algo, tá? Ponta. Longo, comprido. Agora não sei se é com ou com U. Vamos deixar com O aí. Não, acho que é com U. Ó. O Word está me corrigindo. É comprido, perdão. Comprido. Longo. Largo. La cigüeña tenía el pico largo. E aí eu já falei a resposta. Seguinte, me desculpa. Você não ouviu? Como é que se diz bico? Pico. Risadas. Risa. Alguém que zomba. Dá para dizer burlón. Um burlón. Mas no texto ali a gente viu outra palavra. Qual era? Burl. Cadê aqui? Burlonas. Risas burlonas. Se você lembrou, parabéns. Tá bem. Lambeu. Você lembra que tem que tirar uma letra do lamber, né? Lamió. Prato. Isso é fácil. Prato. Mau gosto. Me diga. Mal gosto. Mas você pode traduzir por pero, né? Esse é o mais usado. Mas também por, quero ver você lembrar. Sin embargo, raiva, braveza, ódio, fúria. Como é que se traduz? Enojo. Agradeceu. Dá para dizer sim. Agradeceu, dá para dizer, tá? Mas no texto a gente viu a expressão
a forma de le dio gracias. É um pouquinho mais formal, tá? Almoçar se escreve diferente. Almoçar. Se você lembrou, parabéns. Dia seguinte. Dia seguinte, não foi difícil. Dia seguinte, cheiro gostoso. Olor, tá? Olor, cheiro gostoso. Exquisito. Também dá para dizer um olor rico, também, tá? Olor rico. Exquisito fica mais formal. Eu te recomendo usar olor rico. Fez água na boca. Como é que é o verbo fazer em espanhol? Verbo hacer. Então, se hizo, se fez água na boca. La boca. Emoção, esse aqui é fácil. Emoção, guisado, é menorzinha. Guiso. Pescoço estreito. Isso aqui é difícil. Cuello estrecho. Focinho largo. Hocico. Ancho, tá? Não é que o focinho era comprido, o focinho ele era largo. Curto. Corto. Envergonhado. Embaraçado. Se diz avergonzado. Ir embora. Mar. Se marchou. E se marchou. Isso aí. Moral da história, como é que se diz? Moraleja. A moraleja da história é, se você não prestou atenção em nenhuma parte da história, você chegou no final, pegou o bonde andando, o que você tem que lembrar é, não faça aos outros. Isso, tá. Se você completou a frase é porque você sabia já a moral da história. Muito bem, aqui nós terminamos e eu queria te dizer algo importante. Se você chegou até aqui, é muito provável que você esteja realmente querendo falar espanhol. Porque o fato de que você esteja aqui já mostra que você não é alguém comum, mediano. Né? Porque alguém que está só vendo espanhol porque acha bonitinho, agora talvez estaria usando tempo nas redes sociais, olhando videozinhos curtos e não levando a sério o estudo. Então eu quero te dar os meus parabéns. Mas agora, se você quer mesmo falar de forma fluente o espanhol, eu preciso te alertar de algo. Existe na boca das pessoas, as pessoas costumam comentar aquela famosa frase de para aprender alguma coisa tem tudo na internet. Você quer falar um idioma novo? Muito fácil, vai lá na internet, já tem tudo que você precisa lá. Você não precisa comprar nenhum curso, nem nada. Dá para aprender tudo na internet. E é verdade, mas deixa eu parar para pensar um pouquinho nessa frase. A pessoa que diz isso, normalmente, ela não aprendeu outro idioma ainda. Só na internet, pelo menos. Normalmente, né? Essas frases às vezes vêm daquele primo, amigo, colega da escola, do trabalho, é tio, é avô. Não, avô nem tanto, né? Porque não são tanto da tecnologia, né? Mas quem está envolvido com a tecnologia às vezes tem essa opinião de que é muito fácil falar outro idioma. E por mais que seja possível, a verdade é que não é para qualquer um. Porque para você ter um plano, você mesmo se disciplinar para ter um plano e chegar na fluência, que é um destino que está longe, hein? Você tem que ter investimento de tempo, tem que investir esforço, você vai ter que fazer o seu próprio plano, e ainda por cima você vai correr o risco de não saber se o seu plano vai dar certo, porque tem planos que dão certo e tem planos que não. Então, o que eu mais vejo, infelizmente, são pessoas que dizem, vou falar espanhol, começam determinadas, animadas, determinadas a chegar na meta. Mas como é uma meta que precisa de seu tempo, precisa de um tempo que não é curto, não é rápido, não é em uma semana que você aprende, não é em duas, nem em um mês.
precisa de mais tempo que isso. Aí o que acontece? A pessoa acaba se desanimando no meio do caminho, porque o tempo traz o desânimo. Aí elas se sentem trancadas no básico, não conseguem sair do intermediário. E isso é porque aprender um idioma só com conteúdo gratuito da internet, os videozinhos curtinhos, um videozinho aqui e ali, é muito difícil que te leve à fluência. Porque isso aqui que eu estou te mostrando aqui nessa aula é só um pedacinho de tudo que tem no espanhol. Se você realmente quer levar a sério, eu quero te convidar a participar, inclusive, que nós temos agora, nessa próxima semana, nosso aulão de espanhol. Nosso último aulão de espanhol, que é onde eu abro por dentro o nosso método, porque eu não faço isso normalmente. Eu vou abrir o método e mostrar um passo a passo, do zero à fluência. Tudo o que a gente faz dentro da nossa metodologia AVC. Eu vou te mostrar como fazer isso em uma aula, o aulão de espanhol. Para participar, você não precisa pagar nada. Você só precisa investir o seu tempo e esforço de sentar bom dia na cadeira e assistir o aulão de espanhol. E também para se inscrever. Aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar um link para você se inscrever no nosso próximo evento. Se esse vídeo aqui que você está vendo já foi postado há muito tempo, é possível que já passou o aulão de espanhol, mas eu vou deixar ainda assim aqui, como primeiro link, o nosso próximo evento para que você já vá se inscrevendo, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal para poder ser avisado das próximas histórias, dos próximos episódios que nós vamos liberar de Aprendendo Espanhol com Histórias. E também, quintas-feiras, nós temos aula de espanhol às 12 horas. Bien? Vamos aprender espanhol juntos? Dale. Nos vemos la próxima clase. Adiós.